Hoje, no século XXI, o ápice que o ser humano tem que atingir é conhecer a Deus. Porque é isso que vai constituir o ápice da glória do homem. Conhecer a Deus. Não há outra coisa melhor para o ser humano do que conhecer a Deus. Então, é importante que o ser humano entenda isso. Porque isso é muito claro e simples de se entender. Para que ninguém tenha dúvida. Então, quando o ser humano começa a conhecer a Deus profundamente, ele vai atingir esse ápice da sua glória. Então, é preciso que isso aconteça. Porque a glória do homem tem que consistir em conhecer a Deus, sem dúvida alguma. É isso que ele tem que procurar fazer. Ele tem que buscar a Deus e viver nele. Então, é preciso que isso aconteça. Hoje, o ser humano está atingindo um ápice de tecnologia, de biologia, de matemática, de literatura, de conhecimento, de coisas efêmeras, terrenas e passageiras. Mas tudo isso não vai ter o mesmo resultado do que conhecer a Deus. Então, é preciso que o ser humano se conscientize disso. Porque, para você e para mim, a única coisa que pode constituir a nossa glória é conhecer a Deus. Esse é o ápice que todo ser humano tem que alcançar. Ele tem que querer isso. Então, é preciso buscar isso. E Deus está disposto a ser conhecido pelo homem. O homem tem que conhecer a Deus profundamente. Tem que conhecer as profundezas de Deus. E quando o homem se inteirar disso, o seu ápice vai ser constituído. Então, é importante demais. É sério, é decisivo para o ser humano. Porque o ser humano, ele é alguém terreno. Ele vai passar. E no mesmo dia em que ele morrer, todos os seus desígnios vão morrer com ele. Mas, se ele conhecer a Deus, ele vai alcançar algo que é sobremodo excelente. Então, não há paralelos no mundo que se possa comparar ao conhecimento de Deus que constitui a glória do homem. É isso que é preciso ser entendido hoje. E o ser humano tem discernimento para entender isso. Ele tem essa capacidade mental de entender as coisas. E entender que conhecer a Deus, que constitui a glória do homem, é algo importante. Da qual o ser humano não pode deixar passar essa oportunidade. Por estar apegado a coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Então, quando o ser humano não aceita ter o seu ápice em conhecer a Deus, o que constitui sua glória, ele está correndo atrás do vento. Ele está procurando apenas tudo aquilo que é vaidade. Assim, fica difícil o ser humano ascender ao ápice de conhecer a Deus. Então, é preciso parar e pensar sobre essa questão. É preciso abrir os olhos para essa realidade. É preciso cair em si. Porque a verdade é essa. E não adianta se enganar por aí com outras coisas que não contribuem em nada. Não tem proveito algum diante do ápice de conhecer a Deus. Todas as outras coisas se tornam coisas sem valor algum. Então, é preciso que o ser humano entenda isso. Não adianta agora ficar na arrogância, na prepotência, no orgulho, na altivez de espírito, se achando tal, só porque tem poder, dinheiro, fama. Não adianta nada disso. Porque quando o homem se sente só,
com a solidão, ele se vê numa posição muito inferior. Ele vê que está sozinho e todas as outras coisas que ele tem não contribuem nada para curar essa solidão. Então, aí o ser humano ele se vê, como é que eu posso dizer assim? Ele se vê inútil, digamos assim, impotente diante da vida, diante de tudo. Porque essa é a realidade do ser humano. Mas quando o ser humano conhece a Deus profundamente, ele faz de Deus a sua fortaleza. Assim, ele será como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque ele confia no Senhor, a quem ele conheceu. Então, isso é importante demais. Não dá para viver sem conhecer a Deus. Você vai perder o seu tempo. Você vai chegar no final ou até, você vai chegar na velhice, ou até no seu final, e vai olhar para trás e vai reconhecer que a sua vida não significou nada. Não teve nenhum contentamento ao longo da vida. Então, quando o ser humano conhece a Deus, o seu contentamento está nisso. A sua glória está nisso. O seu prazer, a sua alegria está nisso. Isso é algo importante demais, do qual ele nunca vai abrir mão. Mas ele vai se apegar a isso com firmeza até o fim de sua vida. Para que quando ele chegar na velhice, ele ainda possa dar muitos frutos, muitos resultados. Por causa do conhecimento de Deus estar em sua vida. Então, isso é importante demais. Quando o ser humano começa na arrogância, na prepotência, no orgulho, quando a soberba da vida toma conta do ser humano e ele não dar valor algum para conhecer a Deus, ele está errando. Ele está induzindo a si próprio a um erro fatal, mortal, que não pode acontecer. O ser humano tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Ele tem esse discernimento para separar as coisas ruins das coisas boas. Então, a melhor coisa boa que o ser humano pode fazer é conhecer a Deus. Esse tem que ser o ápice, o objetivo final de todo ser humano, consciente. Então, eu espero que as pessoas que estão vivas hoje no século XXI entendam isso, de uma vez por todas. Para que agora possam gastar todas as forças de sua vida em conhecer a Deus. Isso sim é importante. Então, é preciso agora parar e pensar a respeito disso. Refletir, meditar, para chegar a uma conclusão lógica e perfeita e definitiva de que o ser humano tem sim que conhecer a Deus. O grande erro do ser humano é não conhecer a Deus. Mas o grande acerto do ser humano é conhecer a Deus. Ter intimidade com Ele. Para que entre o homem e Deus exista uma comunhão, uma união perfeita, onde o ser humano pode conversar com Deus. E Deus pode falar com o ser humano, dia após dia. Então, isso vai contribuir em muito para a felicidade do próprio ser humano em si. Então, essa tem que ser a única coisa que o ser humano não pode deixar de fazer na vida. Então, se você quer viver dias felizes, contemplando a Deus, você tem que mudar o propósito de sua vida para isso. Porque a sua vida tem um propósito. Então, realize esse propósito em conhecer a Deus.
Que aí sim você vai chegar no ápice perfeito para a sua vida. Essa é uma palavra simples de se entender. Deus está disposto a se revelar a você, a falar com você, a se manifestar em sua vida. Mas para que isso aconteça de fato e verdade, você tem que buscar a Deus, você tem que invocar a Deus, você tem que conhecer a Deus profundamente. Esse tem que ser o seu objetivo. E tem que ser o meu objetivo também. Então, se temos esse mesmo objetivo, vamos concretizá-lo dia após dia. Para que assim possamos permanecer nesse ápice de conhecer a Deus. Porque é isso que vai constituir a sua e a minha glória. Então, esse é o nosso objetivo. Vamos realizá-lo. Vamos fazer com que isso aconteça mesmo. Então, eu espero que a humanidade entenda isso. Ainda há tempo da humanidade entender isso. Porque é algo simples de entender. O que complica a humanidade é renegar a Deus. É estar alheio à vida de Deus. E querer por si mesmo encontrar alguma coisa que tente preencher um vazio que nunca será preenchido. Porque enquanto o ser humano viver correndo atrás do vento, ele não vai alcançar o ápice de conhecer a Deus. Então, essa é a mensagem de hoje para a humanidade. Essa é uma mensagem séria para abrir os olhos das pessoas, para que elas possam querer mesmo entender e viver em Deus. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.